Agora nós vamos falar a respeito dos princípios constitucionais. Portugal, como Estado democrático de direito, também assenta suas ideias e ideais em princípios e a Constituição está recheada deles. Por conta disso, estudaremos agora detidamente cada um destes princípios, de forma a nos orientar para efeito de interpretação de uma norma constitucional e também no preenchimento de lacunas, até com o direito infraconstitucional. Vamos então à aula? Então, antes de adentrarmos aos princípios da Constituição Portuguesa, é importante termos em conta o que é um princípio. Numa linha geral, um conceito geral sobre princípio, temos que princípio é um preceito lógico anterior à norma legislativa, que carrega em si a essência da legislação, mesmo que de forma não literal. Sua aplicação pode ser direta ou mesmo para o preenchimento das lacunas da lei. Percebam então que o princípio ele traz o âmago, o espírito do que um determinado texto constitucional quer expressar. No caso em voga, no caso aqui concreto, a Constituição Portuguesa ela traz alguns princípios relacionados a normas da Constituição, mas também trata como princípio coisas básicas, conceitos básicos que farão parte do que é o Estado português. E é a partir destes princípios que começaremos a tratar sobre os princípios na aula. Portanto, temos neste slide que os princípios fundamentais são os seguintes: a República Portuguesa, o Estado de Direito Democrático, a soberania e legalidade, cidadania portuguesa, território, Estado unitário, relações internacionais, direito internacional, tarefas fundamentais do Estado, sufrágio universal e partidos políticos e, por último, símbolos nacionais e língua oficial. Portanto, começando no artigo 1º, temos que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade humana e vontade popular. Por república, podemos entender aquela forma de governo na qual o chefe de Estado é eleito pelo povo ou seus representantes por um mandato específico. É o caso do presidente da República em Portugal. O artigo continua dizendo que a República Portuguesa é empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então percebam aqui o cunho social que é dado à Constituição Portuguesa, conforme nós falamos na primeira aula. Em continuidade, o artigo 2º da Constituição Portuguesa vai dizer que a República Portuguesa é um Estado de direito democrático. Mas, de fato, o que significa isso? Estado de direito democrático significa que o poder público é exercido e está submetido a normas e procedimentos jurídicos, legislativos, administrativos e judiciais, com a participação social, que permitem ao cidadão acompanhar e eventualmente contestar a legitimidade das decisões tomadas pelas autoridades públicas. Isso significa que o Estado português ele é pautado em leis, em normas. Ele não é um Estado simplesmente constituído através de costumes. Quando nós falamos que ele também é um Estado democrático, significa que o exercício do poder está estruturado na participação popular, como por exemplo no voto, que é universal, igual, direto e secreto, e na atuação social do poder, através, por exemplo, de plebiscito e da iniciativa legislativa. O Estado português é ainda responsável pela realização da democracia econômica, social e cultural e também o aprofundamento da democracia participativa. Percebam que aquela noção que demos a respeito da quebra de paradigma com a instituição da Constituição Portuguesa, que quebra, que rompe com o sistema anterior, é visto neste artigo da Constituição, já que a democracia e a participação popular ela é muito enraizada e também difundida no texto constitucional. Prosseguindo, nós sabemos que um Estado, para ele ser autodeterminado, ele necessariamente tem que contar com a soberania. E é isso que a Constituição Portuguesa faz previsão logo no artigo 3º. Percebam então que a Constituição diz que a soberania é una e indivisível e reside no povo. E também que o Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade democrática, ou seja, as leis e demais atos devem estar conformes à Constituição. É aqui, caros colegas,
que a Constituição portuguesa determina a constitucionalidade de todas as suas normas. Portanto, tudo que é contrário à Constituição não deve prosseguir no sistema legal de Portugal. Além disso, nós temos no final essa disposição contida nesta norma, no artigo 3º. Percebam então que o número 3 diz que a validade das leis e dos demais atos do Estado, das regiões autônomas, do poder local e de quaisquer outras entidades públicas depende da sua conformidade com a Constituição. Logo após a soberania, nós temos que a Constituição portuguesa, logo no seu artigo 4º, traz uma determinação daquilo que é considerado o cidadão português. Lembramos que os elementos principais de um Estado quais são? A sua soberania, o território e os cidadãos que o compõem. Portanto, Portugal segue essa cartilha e determina esses 3 aspectos na sua Constituição. Vejam então o que diz o artigo 4º da Constituição portuguesa. São cidadãos portugueses todos aqueles que como tal sejam considerados pela lei ou por convenção internacional. A lei portuguesa regulamenta isso. É a Lei 37 de 1981, que traz em seu conteúdo quem são os nacionais portugueses, divididos aí em nacionalidade originária e também a nacionalidade por aquisição. Essa lei que determina os nacionais portugueses está regulamentada pelo Decreto-Lei nº 237-A de 2006 e suas posteriores alterações. Logo a seguir, a Constituição, no seu artigo 5º, traz o território português. Portugal abrange, então, o território historicamente definido no continente europeu e os arquipélagos dos Açores e da Madeira. A lei ainda definirá a extensão e o limite das águas territoriais, a zona econômica exclusiva e os direitos de Portugal aos fundos marinhos contíguos. Portanto, é a Lei 34 de 2006 que determina as zonas marítimas sob soberania ou jurisdição portuguesa. São zonas marítimas, segundo a lei, as águas interiores, o mar territorial, 12 milhas náuticas, a zona contígua, 12 milhas do mar territorial, a zona econômica exclusiva, que é o espaço no qual o país que possui tem prerrogativas na utilização dos recursos, e a plataforma continental, que é a extensão da zona econômica exclusiva. O Estado português não aliena parte do seu território ou os direitos de soberania, contudo, pode retificar suas fronteiras. Prosseguindo, a Constituição vem trazer a forma do Estado português. E como nós falamos na primeira aula, o Estado português é um Estado unitário, ou seja, adota a forma de Estado único, existindo uma unidade do poder político interno. E para que haja descentralização administrativa do seu poder, é necessário a autorização do governo central. Isso acontece com o regime autonômico insular, ou seja, os arquipélagos aí dos Açores e da Madeira constituem regiões autônomas dotadas de estatuto político, administrativo e de órgãos de governo próprio. Isso é muito importante nós termos em conta porque Portugal, de uma forma organizada, busca dar maior autonomia às regiões insulares, porque vejam, senhores, se tivesse um único poder central, obviamente que as decisões e as definições legislativas e governamentais do país, de certa forma, chegariam às ilhas de uma maneira um pouco mais lenta. Então é muito importante ter um poder autônomo naquele lugar, de modo que eles também possam conduzir o seu próprio meio social. Pensando nisso, a própria Constituição, no seu artigo 225, diz que a região dos Açores e da Madeira possuem estatuto político-administrativo próprio, uma espécie de Constituição regional aprovada pela Assembleia da República. Isso significa que eles podem legislar no âmbito regional, legislar sobre matéria reservada à Assembleia da República mediante autorização, desenvolver em âmbito regional os princípios ou as bases dos regimes jurídicos contidos em lei e regulamentar a legislação regional. E também podem exercer iniciativa legislativa e estatutária e o poder executivo próprio.
Logo no seu artigo 7º, a Constituição Portuguesa, então, vai tratar sobre as relações internacionais de Portugal. Segundo a Constituição, são princípios para Portugal se relacionar com outros países: a independência nacional, a igualdade entre os Estados, a solução pacífica dos conflitos internacionais, a não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados e a cooperação entre os povos. Percebam que Portugal adota uma posição pacífica e também de cooperação entre as demais nações, de modo aí a poder aprofundar suas relações e também conduzir o seu Estado de uma maneira mais pacífica possível. Isso demonstra também uma nítida quebra de paradigma com a ordem política anterior. Por exemplo, Portugal preconiza a abolição do imperialismo, do colonialismo e de quaisquer outras formas de agressão, domínio e exploração das relações entre os povos, bem como desarmamento geral, simultâneo e controlado, e dissolução dos blocos político-militares e o estabelecimento de sistema de segurança coletiva com vista à criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça na relação entre os povos. Lembre-se que um dos motivos que fez eclodir aí a Revolução dos Cravos foi justamente a forma como Portugal ainda colonizava alguns países africanos, e isso trazia na população portuguesa uma série de implicações negativas. Por isso que é importante a determinação desses conceitos na Constituição Portuguesa, nesta nova ordem política. Outro destaque é a manutenção dos laços de amizade com os países de língua portuguesa. Percebam então que, constitucionalmente falando, Portugal deseja sim manter um laço próximo com os países de língua portuguesa, e isso se inclui o Brasil. Como nós sabemos, Portugal mantém aí uma série de acordos firmados com o Brasil, como por exemplo o Tratado de Amizade, firmado aí em 28 de setembro de 2000. Um último destaque é a adesão de Portugal à Corte Penal Internacional, e isto está previsto aí no seu número 7, diz que Portugal pode, tendo em vista a realização de uma justiça internacional que promova o respeito pelos direitos da pessoa humana e dos povos, aceitar a jurisdição do TPI. Percebam que o TPI, então, é uma ordem de justiça internacional a qual Portugal faz parte. O TPI foi estabelecido em 2002 em Haia, nos Países Baixos, com o objetivo de promover a justiça, julgando e condenando crimes contra os direitos humanos. Essas, então, são algumas implicações referidas aí no artigo 7º, que trata sobre as relações internacionais em Portugal. Prosseguindo, no artigo seguinte, no artigo 8º, há então a previsão do direito internacional, ou seja, como Portugal trata essa questão de internalização das normas formuladas aí no exterior. Percebam que Portugal prevê constitucionalmente o aproveitamento e utilização da legislação externa dentro do seu Estado. O maior exemplo disso são aí as questões formuladas pelo Parlamento Europeu e que, de uma forma ou outra, são internalizadas em Portugal. As convenções internacionais ratificadas ou aprovadas vigoram na ordem interna após a publicação oficial, enquanto vincularem internacionalmente o Estado português. Um exemplo disso é a Convenção número 189 sobre trabalhadores e trabalhadores do serviço doméstico, ratificada em 2011. Ela foi aprovada através da Resolução da Assembleia da República número 42 de 2005 e ratificada posteriormente pelo presidente, conforme a sua função que está prevista no artigo 135, a linha B da Constituição. As normas emanadas de órgãos competentes das organizações internacionais, como é o caso, podem vigorar diretamente na ordem interna, desde que se encontre estabelecido no respectivo tratado constitutivo esta previsão. Um exemplo disso são os tratados e normas da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A internalização das normas da União Europeia também é um bom exemplo disso. Prosseguindo então, o Estado português faz constar aí na Constituição, no seu artigo 9º, as tarefas fundamentais que devem ser exercidas pelo poder público.
baseadas aí em princípios da igualdade, liberdade e desenvolvimento educacional e cultural. O Estado é uma comunidade de cidadãos organizada por órgãos e serviços que criam normas e regras para que se possa viver em ordem e paz. Enquanto cidadãos de um Estado, temos direitos e o Estado tem como principal dever garantir e trabalhar para que possamos usar esses direitos. Na Constituição, então, estão descritas as tarefas fundamentais. De modo rápido, vamos passar por elas, tá? Garantir que continuamos independentes enquanto país. A independência, obviamente, é um direito essencial para que o Estado português possa conduzir suas atividades. Garantir que os cidadãos disponham dos direitos e liberdades fundamentais. Garantir que a democracia seja respeitada. Promover o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas e a verdadeira igualdade entre os cidadãos. Proteger o patrimônio e a cultura portuguesa, garantir o ensino a todos, defender a utilização daquilo que mais nos caracteriza, que é a língua portuguesa. Para além disso, deve promover a sua difusão pelo resto do mundo, promover o desenvolvimento de todo o território do país, isso inclui também as ilhas, garantir a igualdade independentemente do gênero ou das opções individuais. Logo a seguir temos o artigo 10º, que trata sobre o sufrágio universal e os partidos políticos em Portugal. Segundo este artigo, o poder político ele é exercido em Portugal por meio do sufrágio, do voto universal, igual, direto, secreto e periódico. Os partidos políticos concorrem para a organização e para a expressão da vontade popular, no respeito pelos princípios da independência nacional, da unidade do Estado e da democracia política. Vejam como exemplo, então, as eleições para a Assembleia da República. A Assembleia da República é composta aí de 230 deputados, que são eleitos por listas apresentadas pelos partidos, ou coligações de partidos, em cada círculo eleitoral. No continente, um por cada distrito administrativo, um círculo por cada uma das regiões autônomas, um círculo abrangendo todo o território dos países europeus e outro os demais países. Para mandatos de 4 anos, correspondendo este período a uma legislatura. Cada legislatura é composta por 4 sessões legislativas que se iniciam a cada 15 de setembro e terminam no dia 15 de junho do ano seguinte, podendo ser prolongados seus trabalhos. Para além disso, Portugal ainda tem as eleições presidenciais, as eleições europeias e etc. Por fim, como um último princípio fundamental, a Constituição traz os símbolos nacionais e a língua oficial. Vejam que o símbolo nacional português, obviamente, é a sua bandeira. E aqui a gente traz algumas curiosidades acerca desse símbolo. Vejam que a bandeira nacional portuguesa foi instaurada pela Revolução de 5 de outubro de 1910 e tem nas suas cores e formas representações significativas. O verde, a cor verde da bandeira de portuguesa, representa aí a esperança da nação e o vermelho o sangue dos que morreram defendendo. A esfera armilar, que é essa estrutura que traz aí uma base para o escudo, ela na verdade é um instrumento astronômico e de navegação para os marinheiros portugueses, então representa aí a era dos descobrimentos portugueses. O escudo português é o principal símbolo do Estado, formado aí por 5 escudos pequenos azuis com 5 pontos brancos em cada um dos escudos. Isso representaria 5 chagas de Cristo quando crucificado, os pés, os punhos e o tórax. E em volta desse grande escudo estão aí os 7 castelos, que representariam também o símbolo das vitórias portuguesas sobre os mouros, ou mesmo os laços da família de Dom Afonso com Castela, reino da Península Ibérica. Por fim, nós temos que o hino nacional português é a portuguesa, composto em 1890, e a língua oficial, obviamente, do Estado português é a língua portuguesa. Vamos então escutar aí um pouco do hino português para nos familiarizarmos cada vez mais com a cultura e a sociedade portuguesa de modo geral. Vamos aí.
Então fica a título de curiosidade que a portuguesa, o hino oficial português, foi composto no ano de 1890 e tem em seu conteúdo uma resposta à Inglaterra que deu um ultimato às tropas portuguesas para se afastarem do território africano, sobretudo Moçambique e Angola. Percebam então o cunho bélico e patriótico deste hino, deste belo hino português e, enfim, esta é a sua origem. Continuando agora a nossa aula, nós vamos tratar especificamente dos princípios gerais de cada uma das partes da Constituição, com exceção à organização judiciária, que será vista em aula própria. Em primeiro lugar, nós traremos agora a parte 1, Direitos e Deveres Fundamentais. E seu título 1 traz os princípios gerais. Começando então pela universalidade. Todos os cidadãos e pessoas coletivas estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição. Percebam então que a universalidade é aquele princípio que diz que todos, independente da sua condição e natureza, estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição. Não existe quem tenha mais ou menos direitos ou deveres do que outra pessoa. Uma pergunta, no entanto, fica no ar. Os estrangeiros recebem o mesmo tratamento do cidadão português? Sim. Agora, o imigrante legal é sujeito de direitos fundamentais? Também sim. Mesma coisa com o imigrante que trabalha sem a residência legal. Isso demonstra que, para Portugal, assim como no Brasil, todos são sujeitos à Constituição, independente de sua condição. É evidente, no entanto, que a própria lei de estrangeiros traz em seu conteúdo algumas restrições àquele imigrante que se encontra em situação irregular. Mas para efeitos de direitos fundamentais, por óbvio, a Constituição não discrimina os seus cidadãos. Prosseguindo agora com o princípio da igualdade, a Constituição portuguesa vai dizer que todo cidadão tem a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Isso significa que não deve haver qualquer tipo de discriminação, seja ela em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação econômica, condição social ou orientação sexual. Agora, quanto aos portugueses no estrangeiro, o artigo 14 da Constituição diz que os portugueses no estrangeiro gozam da proteção do Estado para o exercício dos direitos e estão sujeitos aos deveres que não sejam incompatíveis com a ausência do país. Um exemplo bem claro disso são os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro que mantêm, com algumas exceções, o direito de voto nas principais eleições. Isso significa que o português que está residindo no estrangeiro, desde que queira, pode também se desvencilhar dessa obrigação de voto. Pensando adiante, temos os estrangeiros apátridas e cidadãos europeus. Segundo aí o artigo 15 da Constituição, os estrangeiros e apátridas gozam de direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão português. Aos cidadãos de língua portuguesa com residência permanente em Portugal são reconhecidos direitos não conferidos a estrangeiros, salvo acesso ao cargo de presidente da República, presidente da Assembleia, primeiro-ministro, presidente dos tribunais e o serviço das Forças Armadas e carreiras diplomáticas. Temos aqui um bom exemplo com relação a esse estreitamento com os países da língua portuguesa, que é o Estatuto da Igualdade, conferido aos brasileiros pelo Decreto-Lei nº 154 de 2003, e que confere aos brasileiros, dentre outras questões, o acesso à função pública, podendo ser exercidas funções que não sejam apenas de caráter predominantemente técnico, como acontece com os restantes estrangeiros, e a capacidade eleitoral ativa, ou seja, o direito de voto nas eleições das autarquias locais. O artigo 16 da Constituição Portuguesa vai trazer o âmbito e sentido dos direitos fundamentais, ou seja, a sua aplicabilidade. Segundo este artigo, os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional. Um bom exemplo disso é a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é inclusive referenciada nos números do artigo, dizendo que os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais
devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Logo a seguir, a força jurídica prevista no artigo 18 vai dizer que os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir caráter geral e abstrato e não podem ter efeito retroativo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais. É aquilo que nós chamamos no Brasil de núcleo duro dos direitos constitucionais e fundamentais, portanto. Logo a seguir, temos que a suspensão do exercício dos direitos, quando isso é possível. Então, a Constituição vai dizer que os órgãos de soberania não podem, conjunto ou separadamente, suspender o exercício dos direitos, liberdades e garantias, salvo em caso de estado de sítio ou de emergência, declarados na forma prevista na Constituição. Bom, mas o que são, então, o estado de sítio e de emergência? A Lei nº 44, de 86, vai definir o que são esses dois institutos. O estado de sítio é declarado quando se verifiquem ou estejam iminentes atos de força ou insurreição que ponham em causa a soberania, a independência e a integridade territorial ou a ordem constitucional e democrática, e as quais não podem ser eliminadas pelos meios normais previstos na Constituição e na lei, é o que diz o artigo 8º, número 1. Por sua vez, o estado de emergência é declarado quando se verifiquem situações de menor gravidade, nomeadamente quando se verifiquem ou ameacem verificar-se casos de calamidade pública. Então, nesses casos, alguns dos direitos podem sim ser suspensos. Outro direito importante é o acesso ao direito e tutela jurisdicional efetiva, que é aquele acesso à justiça portuguesa. A Constituição, então, vai dizer que a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios econômicos. Pensando nisso, a Lei 34 de 2004 garante o acesso aos direitos e aos tribunais. O sistema de acesso ao direito e aos tribunais destina-se a assegurar que a ninguém seja dificultado ou impedido, em razão de sua condição social ou cultural, ou por insuficiência de meios econômicos, o conhecimento, o exercício ou a defesa dos seus direitos. Isso está previsto no artigo 1º, número 1. Em linhas gerais, então, todos têm direito, nos termos da lei, à informação e consultas jurídicas, ao patrocínio judiciário e a fazer-se acompanhar por advogado perante qualquer autoridade. Nós temos ainda o direito de resistência, previsto no artigo 21, que vai dizer que todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias, e de repelir pela força qualquer agressão quando não seja possível recorrer à autoridade pública. Esse direito, então, previsto constitucionalmente, pode ser exemplificado através de um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, como os senhores estão vendo, datado de 20 de abril de 2017, e que, na sua ementa, vai dizer que a detenção de uma pessoa para identificação fora do contexto do artigo 250 do Código de Processo Penal, que é o artigo que dá essa possibilidade à polícia portuguesa de averiguar qualquer pessoa, confere ao mesmo, a pessoa que está sendo violada, o direito de resistência, consagrado no artigo 21 da Constituição da República Portuguesa. Por fim deste primeiro momento, temos o artigo 22, que trata da responsabilidade das entidades públicas. Segundo o artigo 22, o Estado e as demais entidades públicas são civilmente responsáveis, em forma solidária, com os titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, por ações ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício de que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para outrem. Isso significa que o Estado é sim responsabilizado por seus atos que violem o direito de pessoas que tratem com ele. Um exemplo disso é a própria Lei nº 67 de 2007, que trata do regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas.
Vamos agora à última parte da nossa aula de princípios. Espero que tenha sido muito proveitoso a todos vocês. E sempre que houver algum tipo de dúvida relacionada a esta aula ou mesmo às outras, saibam que estamos à disposição. Agora falaremos então da parte 2 da organização econômica no seu título 1, que trata dos princípios fundamentais desta parte da Constituição. Vamos então aos princípios. Em primeiro lugar, do artigo 80, encontra-se a subordinação do poder econômico ao poder político democrático. O que significa isso? Ainda que exista grandes influenciadores econômicos, como por exemplo empresários, donos de fábricas e investidores, que contribuam para a geração de empregos e renda em Portugal, é certo que o poder político democrático, que é a condução do país por representantes do povo, deve ditar o rumo da nação e conduzir aos seus avanços. Em segundo lugar, temos a coexistência do setor público, do setor privado e do setor cooperativo e social de propriedade dos meios de produção. A coexistência nada mais é que a compatibilidade da iniciativa privada, pública e cooperativa, como explicam Jorge Miranda e Rui Medeiros, por exemplo. Isso significa concorrência entre as iniciativas e abertura às iniciativas econômicas, seja qual for o caráter do agente, público ou privado. A Constituição portuguesa tanto permite modelos econômicos que privilegiem a atividade econômica privada como motor da economia, como também modelos mais dados à iniciativa pública, mais controladores da economia. É tão legítimo, portanto, um programa liberal assente na atividade econômica privada que secundarize a atividade pública, como também um programa mais socialista que faça o inverso e dê prioridade à população, ao popular de modo geral. Assim, para combater o desemprego, dando um exemplo simples, tanto se pode criar empresas públicas como dar benefícios fiscais a empresas privadas que criem os referidos empregos. A linha C vai tratar da liberdade de iniciativa e de organização empresarial no âmbito de uma economia mista. Lembrando que economia mista é aquela onde combinam-se dois ou mais modelos econômicos distintos. O Estado, então, orienta a economia, mas detém a propriedade de importantes empresas em setores estratégicos, como, por exemplo, indústrias, transporte, saúde e educação. Trazendo este exemplo para Portugal, temos, por exemplo, o CTT, que são os Correios, o CP, que é o Comboio de Portugal, e a Caixa Geral de Depósitos. A linha D vai trazer a propriedade pública dos recursos naturais e de meios de produção, de acordo com o interesse coletivo. Por princípio da sustentabilidade, em sentido restrito, podemos entender aquele que aponta para a proteção ou manutenção a longo prazo de recursos através de planejamento e obrigações de condutas e de resultados. De uma forma mais analítica, considere que a sustentabilidade ecológica ela deve impor pelo menos 3 fatores: que a taxa de recursos renováveis e o seu consumo não seja maior que a taxa de regeneração. Em segundo lugar, que os recursos não renováveis tenham de ser utilizados em termos de poupança ecologicamente racional. Em terceiro lugar, que os volumes de poluição não ultrapassem quantitativa e qualitativamente a capacidade de regeneração dos meios físicos e ambientais. Então tenham em conta que a sustentabilidade é um dos pilares da organização econômica portuguesa. A linha E vai trazer o planeamento democrático do desenvolvimento econômico e social. O que significa isso? Nada mais é que a participação popular e profusão da pluralidade de ideias voltadas ao desenvolvimento econômico do cidadão português, em seu trabalho, em seu poder de compra e participação comercial, e também em termos sociais, voltando-se então ao aumento da participação de todas as camadas da sociedade, desenvolvendo a educação e o conhecimento dos diversos nichos portugueses. Em penúltimo lugar, temos a proteção do setor cooperativo e social de propriedade dos meios de produção. É a chamada economia social, que nada mais é do que os meios de produção possuídos e geridos por cooperativas, meios de produção comunitários. A criação da Lei de Bases, por exemplo, para a economia social em 2013, constitui também o reconhecimento institucional e jurídico desse setor.
Esta lei geral apresenta a economia social como espaço formado por um conjunto de atividades econômico-sociais livremente levados a cabo por diversas entidades. Em suma, a economia social abrange uma grande heterogeneidade de atividades econômicas e sociais que não visam o lucro, mas sim o bem-estar das pessoas. Por fim, temos a linha G, que fala sobre a participação das organizações representativas dos trabalhadores e das organizações representativas das atividades econômicas na definição das principais medidas econômicas e sociais. Isso nada mais é que, obviamente, a participação dos sindicatos, sejam eles dos empregados ou dos empregadores. Então, apenas a título de conclusões, temos 3 importantes tópicos a destacar. Os princípios são preceitos anteriores às normas legislativas que servem de fundamentos para a organização do Estado português e a interpretação do direito. Os princípios fundamentais, como visto, tratam das noções basilares do Estado, como sua estrutura, o território e o povo que compõe. E os demais princípios estão elencados em cada uma das partes da Constituição e trazem noções específicas sobre os temas estruturados, exemplos de direitos e deveres fundamentais e a organização econômica.